Boa noite, amados. Estamos aqui para falar de Deus. Que Deus os abençoe nessa noite. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos, Salmo 119, versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Então, queridos, a palavra de Deus diz que a Bíblia é lâmpada para os nossos pés, né? Quando nós temos os nossos pés iluminados, a gente consegue enxergar para onde a gente está indo. Assim, a gente evita de cair num buraco, de se machucar. E também fala a palavra que é luz para o nosso caminho, né? Ilumina o nosso caminho. Quando o nosso caminho está iluminado, a gente enxerga e sabe para onde vai. Então, quando você compra um carro, por exemplo, você compra um carro da Ford, ele vem com manual. Todos os carros têm um manual. E naquele manual mostra como aquele carro se comporta, o que você deve fazer para que ele dure mais, para que ele possa funcionar da melhor forma. Todas as instruções em relação àquele carro estão no manual. E assim acontece com nós também. Nós somos criados por Deus, e o manual de Deus para que o homem seja feliz é a Bíblia, a palavra de Deus. Na Bíblia, a gente tem ali o que Deus espera de nós e as instruções para que a gente possa viver uma vida com saúde, uma vida boa e ao final dela possa ir morar com Deus no céu. Amém? É simples assim, irmãos. Se nós vivemos uma vida longe de Deus, sem orientação, fazendo aquilo que dá na nossa cabeça, sem nos ater ao manual do fabricante, que o nosso Criador é Deus, se a gente tem uma vida assim, longe da Bíblia, sem conhecer a palavra de Deus, é como se essa luz, que é a palavra de Deus que ilumina o nosso caminho, estivesse apagada. E assim, sem luz para os nossos pés, a gente cai, a gente tropeça, a gente não enxerga o caminho. E o mais bonito disso tudo, queridos, é que esse Deus que nos fez o manual, que nos deu esse manual para o nosso bem viver, para que nós possamos ser de vida longa sobre a terra, que nem a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que sejas de longa vida sobre a terra, para que tudo vá bem na tua vida. Então Deus está nos ensinando que se nós honrarmos pai e mãe, tudo vai bem para nós e nós vamos ser de longa vida sobre a terra. Então a Bíblia está trazendo uma orientação para viver bem, para que tudo dê certo e para que nós sejamos de longa vida sobre a terra. E o mais lindo de tudo, queridos, é saber que esse Deus que nos dá instruções, que nos criou, tem interesse em andar conosco. Sim, é isso mesmo que eu estou dizendo. Esse nosso Deus, além de Deus, é nosso Pai. Ele se torna nosso Pai quando nós cremos no seu Filho Jesus Cristo. Nos tornamos filhos de Deus. Porque a palavra de Deus também diz que quando nós cremos em Jesus Cristo, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E uma vez filhos de Deus, através do sangue de Jesus, nós temos acesso à presença de Deus. Então, o que eu quero falar para vocês nessa noite? Além disso que eu falei a respeito da Bíblia como um manual para que possamos viver uma vida que agrada a Deus, eu quero falar de uma coisa para vocês que é algo que toca muito a minha vida, que é o desejo que Deus tem de ter comunhão conosco. Sim, queridos, isso mesmo. Deus não quer somente que a gente viva uma vida boa, que a gente, seguindo os seus preceitos, venha ter a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus morreu por nós, carregou sobre o corpo dele os nossos pecados, as nossas enfermidades e ressuscitou o terceiro dia para aquele que crê em Cristo Jesus tenha vida eterna. E na Bíblia a gente aprende a se arrepender, que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e que após isso nós sejamos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas então, além de dar esses passos de fé para começar a viver uma vida com Deus, a gente, depois que começa a viver uma vida com Deus, descobre algo que eu tenho como extraordinário na minha vida. O que eu descobri? Eu descobri que esse Deus que se transformou em meu Pai, mediante a fé em Cristo Jesus, Ele não somente quer dar uma orientação para o Augusto, Ele quer ter comunhão com o Augusto, Ele quer que o Augusto busque Ele, e Ele quer se revelar para Ele. Amém? A Bíblia diz assim, ó: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então você tem uma promessa que quando você buscar Deus sem nenhum interesse, quando você buscar Deus de todo o coração, você vai achar Ele. Porque a Bíblia, ela não mente. Deus não é como o homem, nem como o filho do homem, para se arrepender ou para mentir. Deus, quando fala uma coisa, é aquilo mesmo. Deus é um Deus de palavra. E se Ele falou que se tu buscar Ele de todo o coração, tu vai achar,
é porque tu vai achar. Então eu te lanço hoje um desafio, meu irmão. Após o término dessa live, separa um tempo do teu dia para buscar Deus. Quantas vezes você perde tanto tempo vendo TV, vendo jogo de futebol, vendo novela? Cada pessoa tem um tipo de gosto para televisão ou escutando música. E quanto tempo nas 24 horas do dia, fora a hora que você está dormindo, quanto tempo você dá para Deus? Você tem vida com Deus? Você faz aquilo que Jesus ensinou? O que Jesus nos ensinou? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu Pai em secreto, que te escuta. Deus nos chama para comunhão, Deus nos chama para intimidade. E eu te desafio hoje, o objetivo desta live é que você guarde no seu coração essa mensagem, esse incentivo, este desafio que eu te faço nessa noite. Separa um tempo no teu dia para buscar Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fica ali em silêncio e te aproxima dele. Mas como eu faço isso, evangelista Augusto? Eu nunca fiz. É simples, querido. Não precisa de palavras muito rebuscadas. Não é uma reza, é um falar com Deus. Fala com Deus como tu fala com teu pai, como tu fala com um amigo. Fala com Deus com simplicidade, diz para Ele, eis-me aqui, Senhor. Estou na tua presença. Assim como o evangelista falou, que tu queria ter comunhão comigo, fala, Senhor, comigo nessa noite. Eu quero aprender a te buscar e eu quero descobrir uma vida de intimidade contigo. Então esse desafio está lançado. Eu vou falar na live de amanhã a respeito dessa busca, a respeito de experiências que eu tive com Deus na madrugada, a respeito desse falar com Deus e escutar Deus. Amém? Te espero amanhã para mais uma live, onde vamos estar compartilhando essas experiências que eu tive de comunhão com Deus, e te desafio a isso, porque realmente uma das coisas que eu falo para Deus quando eu estou em comunhão com Ele é que não tem nada melhor que a sua presença, e que a presença de Deus, eu costumo dizer isso, porque é uma verdade na minha vida, a presença de Deus é melhor que a vida, e eu quero que você também experimente isso, em nome de Jesus. Graça e paz, nos vemos amanhã, fica na paz de Deus, em nome de Jesus.